Claque. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, nós estamos aqui para apresentar o nosso quinto guia de estudos, o nosso quinto personal coach para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje nós temos aqui um grande convidado, um convidado muito especial, professor Pedro Silas, né? Seja bem-vindo, professor. Valeu, professor. Olá, galera, tudo bem? E aí, vamos ver o que tem para essa semana e ressaltando que nada de desânimo, vamos estudando, o edital tá próximo, tá no forno e quem estuda com antecedência sai na frente. Então vamos estudar, galera. Já vou aproveitar aqui dois ganchos aqui do professor. Primeiro gancho, informativo sobre o concurso. Você sabe que o personal coach, a gente apresenta as metas para os alunos e a gente informa o aluno. Olha só, fontes seguras, Pedrão. O concurso está mais do que confirmado, o edital previsto para o final de julho, início de agosto, cara. Final de julho e início de agosto. Então, galera, vocês aí têm que começar a estudar agora. É um concurso que tem milhares de vagas, ele é muito concorrido, tá certo? Então, você tem que ficar competitivo. E, claro, quem estuda com antecedência sai na frente aí, né? E deixando claro que por CTJ de São Paulo, provavelmente é a VUNESP que vai fazer. Então, assim, a gente está preparando um material bacana de questões. O professor vai falar das questões, é importante. O que você acha da banca VUNESP, professor? Eu acho uma banca justa. É aquela banca justa. Ela pede o que está na lei, ela não inventa muitas teses jurídicas, ela trabalha do que é justo. Ou seja, o aluno tem um método pragmático de estudar, ele vai sair bem na VUNESP. Vai se sair muito bem. E como a metodologia que está prevendo ser a VUNESP é diferente do CESP. O CESP é uma banca que realmente a gente nunca consegue adivinhar o que vai vir. E quando vem também tem surpresas, né? Tem surpresas. E já a VUNESP, ela, tanto que quantas provas que nós fizemos aqui, cursos que foi a VUNESP, falei, vai cair isso aqui. Tá lá. E caiu. Eu lembro até um caso que você passou, foi o Detran de São Paulo, né? Isso. Você gravou um dispositivo da Constituição Estadual. Isso mesmo? Isso. É um dispositivo novo? Isso, um artigo novo. Eu falei, vai cair. Você lembra o assunto? Era sobre a questão do nepotismo, alguma coisa relacionada... tá certo. Ou a questão da ficha limpa. Eu falei, isso aqui é uma mudança, o VUNESP gosta de mudança, vai cair. Quem assistiu o vídeo lá no YouTube... Tá lá, né? Tá lá e tá lá os comentários. Não é que caiu, professor? E caiu. Isso chama-se projeto pedagógico, gente. Ninguém consegue chegar nesse nível de excelência, nesse nível de desenvolvimento, se a gente não tem know-how, se a gente não tem competência aí. Eu digo para vocês aí, vocês podem estudar conosco tranquilamente, que o método personal coach, personal significa pessoal, coach significa treinador, faz a diferença na aprovação dos alunos. Por quê? Porque primeiro, o aluno ele fica focado em um resultado. Como o personal coach, Pedro, ele foi todo ele construído pela ciência da administração mais experiência pedagógica de concursos, todo dia o cara tem uma meta. Então ele já sabe o que tem que fazer. Ele cumprindo aquela meta, ele vai chegar lá. Mas vamos lá, vamos aqui. Então, olha só, galera, é o seguinte, isso aqui é uma proposta pedagógica para quem quer estudar com antecedência, planejamento e foco. Professor, eu estou assistindo o vídeo agora, adorei a proposta, senti firmeza, quero fazer o curso. Pode se matricular, porque você não perdeu nenhuma aula. Todas as aulas são gravadas, são editadas e ficam aí 100% à sua disposição. Você pode assistir quantas vezes desejar dentro do prazo de validade, prazo de acesso. Detalhe, olha só, compromisso do Pedro e do professor Luiz Antônio. Professor, em agosto, o edital foi publicado, teve alterações. Cara, quem está matriculado, quem tem período ativo, nós vamos atualizar 100% a custo zero. Ninguém faz isso, hein, Pedro? Ninguém. E deixar claro aqui, né, que eu sempre faço questão de ressaltar isso na sala, nos nossos encontros e também quando tem o personal coach.
O professor Luiz Antônio, ele dá liberdade para nós trabalharmos o conteúdo com qualidade. Então você tem o conteúdo completo. Alguns outros cursos da concorrência buscam sempre limitar o professor. Olha, você tem que trabalhar o conteúdo em 1 hora. Sua carga horária é tanto. É tanto. E o aluno, ele cai naquela sensação, pô, o professor Pedro está falando de um conteúdo em 2 horas e do outro curso está falando em meia hora. Rapaz, a diferença de qualidade é imensa. E detalhe, ele já vai assistindo as 2 horas, já vai fixando o conteúdo, ele já vai tendo a percepção como pode cair na prova. Né? Exato, o personal 2.0 interativo. Então, assim, quando que eu tive uma ferramenta dessa? Nunca. Cara, é fantástico. Olha, vocês aí, vocês podem ter certeza, vocês estão com um foguete, um Boeing na sua mão, 777 daqueles grandão lá, que cruza os oceanos aí de um dia para o outro. Olha só, seleção passada, Pedro, nós tivemos essa grade aqui. Língua portuguesa, olha só a importância, 30 questões, grupo 1. E aqui os alunos estão muito bem servidos. Temos o professor Sidney Martins, professor nosso que grava na nossa filial, na nossa produtora, no nosso estúdio no Rio de Janeiro. E ele está gravando vários exercícios para complementar. Aí tem um grupão aqui de direito, olha só. Tem 2, direito penal, processo penal, processual civil, constitucional, administrativo, né? Eu ressalto que esse conteúdo de penal aqui e processo penal foi cobrado muito os crimes, né? Que a gente vai falar já sobre esses crimes, né? E até que motivou mais a vinda do Pedro aqui para falar dos crimes. O terceiro bloco, atualidades, informática e matemática. 80 questões, segundo a nossa fonte de informações, não deve alterar muita coisa, pode alterar um pouco do conteúdo, né? De algum assunto como isso aqui. Particularmente, eu acho que direito administrativo, o conteúdo pode ser acrescido de alguns outros elementos aí, assuntos importantes para o exercício da gestão pública. E assim, aproveitando, até como dica, gente, o que diferencia o candidato da aprovação ou não vai ser aqui. Porque aqui todo mundo estuda. Aqui você vai ter o conteúdo, mas língua portuguesa. E essas 12 questões aqui, do grupo 3, é onde separa a aprovação do candidato. Ah, professor, agora tem muito da estratégia, né? Olha só, tem aluno aí que tem uma dificuldade gigantesca de matemática. Gigantesca. Como esse regulamento não deve eliminar o candidato que zera, por exemplo, em matemática, então ele faz aí tudo bem, né? E ele, eu já tenho dificuldade, porque acertar uma questão de matemática, ele tem que suar a camisa. Tem que suar a camisa. Mas tem que montar a estratégia. Aqui você vai ver tudo, tá? Fazer a apresentação do nosso quadro, língua portuguesa, professor Sidney Martins, né? Matemática, grande professor Roberto Toledo, informática, professor Cato Júnior, atualidades, professor Marcelo, direito constitucional, professor Constituição, professor Rodrigo Belmonte, direito administrativo, nosso professor juiz de direito aí de São Paulo, professor Eduardo Calmon, né? Processo civil, professor Wellington Correia, direito penal, claro, grande professor aqui, Pedro Silas, processual civil, professor Marciano Xavier. Processual penal, professor Marciano Xavier, o nosso grande querido professor dos longos cabelos aqui do LAC, excelente professor de processo penal. E a gente é até suspeito de falar dele, porque nós somos fãs dele, né? Amigos dele. Eu sou fã do professor Marciano, eu gosto demais do professor Marciano. Todos são excelentes. O professor Marciano, ele tem uma coisa diferente. Eu acho que é seu cabelo, né? É seu cabelo. Galera, aqui é a grade do curso. Nós temos os módulos completos, né? E aí nós temos aqui os crimes, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar crime por crime, o professor Pedro, ele é responsável pela gravação dos crimes. Ele vai falar como é que está o andamento das gravações, né? Se já concluiu, quanto que falta, qual que é a previsão de gravação, e vai comentar 1, 2, 3 crimes aí, 2 crimes, 1 crime, 2, ou aquele top, o mais importante que o examinador pode estar cobrando. Crimes contra a administração da justiça. Bem, os crimes contra a administração da justiça foram os crimes recentes que eu gravei. Você vê que é 4 horas e 37 minutos, são todos os crimes, não faltou nenhum dos crimes contra a administração da justiça. Teve uma pequena alteração legislativa com relação à pena
de um determinado crime, que não influencia, ainda bem que o examinador não pede, quanto que é a pena de um crime. Mas aqui nós temos crimes importantes, exploração de prestígio, nós temos aí crimes que envolvem a administração da justiça, que é importante, que você vai estar trabalhando no órgão da justiça. Então, normalmente, quem é a vítima? É a justiça. Então, aqui, tomar muito cuidado com os crimes que nós temos aqui contra a administração da justiça. Agora o gigante, né? Crimes contra o patrimônio. Contra o patrimônio. Estou gravando ainda, que são inúmeros crimes, mas os principais estão gravados. Roubo, furto, extorsão, extorsão mediante sequestro, estelionato, receptação. Hoje eu vou estar gravando a questão das disposições gerais. Então eu digo para vocês uma coisa, o conteúdo aqui está bem detalhado, já temos exercícios, inclusive, dos crimes contra o patrimônio. Nós vamos intensificar esses exercícios e aqui com certeza saem no mínimo umas 2 questões. Crimes da falsidade de títulos. De títulos, então. Eu recebi aí a missão do professor Luiz Antônio, pode ver que não tem carga horária, porque eu assumi agora a responsabilidade para gravar sobre esses crimes. São crimes de menor incidência, não costumam cair com tanta frequência. Mas como nós estamos falando de uma prova que envolve o Tribunal de Justiça, provavelmente pode ser que caia algum crime relacionado à falsidade de títulos. Também é pequeno, né? Pequeno, é coisa de uma aula, rápida. Uma aula aí, né? Bem rápida. Crimes das fraudes em certames. Já gravamos, foi uma mudança legislativa que teve, acrescentou-se, porque é o seguinte, o cara ia lá com ponto eletrônico lá, fazia a prova com ponto eletrônico e não tinha tipo penal para isso, não havia crime que o cara cometia com ponto eletrônico. Hoje nós temos os crimes em fraude de certames, quer dizer em concursos vestibulares. Gravei, é a mudança, com certeza pode cair. Existe uma grande probabilidade. Crimes de corrupção ativa. Eu tenho uma dúvida. Existe o crime de corrupção ativa e a passiva. E a passiva. Exatamente. Inclusive eu gravei hoje a aula sobre a corrupção ativa, eu faço essa diferença. E deixar claro que vocês vão ter o conteúdo completo. Por mais que vai estar aqui crime, corrupção ativa, o professor Luiz Antônio ele vai disponibilizar o capítulo inteiro. Então eu vou mudar o nome daqui para crimes de corrupção. Não, simplesmente crimes contra a administração pública praticados por particular. Porque nós tivemos uma grande alteração legislativa, que provavelmente vai ser cobrada na sua prova. O contrabando e o descaminho foi alterado. A alteração foi há poucos dias. Mas está aqui em cima, Pedro. Crimes contra a administração por funcionários públicos e por particulares. Então, na verdade, esse cara aqui tem que ser excluído porque ele faz parte desses dois aqui. Exatamente. Então, aqui por particulares, importante mudança legislativa, que eu vou fazer uma aula especial a respeito dessa mudança legislativa. Dos funcionários públicos já está tudo gravado, conselho de funcionário cai, cai. Funcionário público cai. Passa os crimes pra gente, professor. Peculato, concussão, corrupção passiva. Advocacia pública, no sentido do... Fugiu o nome, professor, mas eu sei qual que é a favor, né? Advocacia administrativa, acho que, salvo engano. E são vários crimes que eu falo um por um. Essa parte eu dividi, crime por crime, e aqui eu fiz um aulão. 2 partes dos crimes contra a administração pública praticado por particulares. Ressaltando que ao longo do curso nós vamos ter exercícios, né? Eu me comprometi com o professor Luiz Antônio, eu também vou estar gravando o banco de questões, né? Para a gente estar fazendo esses exercícios. Crimes que envolvem licitação. Importante também, porque a lei de licitações, a gente vai tratar a parte penal da lei das licitações. Então, esses crimes aqui estão previstos não no Código Penal, não no Código, na lei de licitações. Então, a gente vai tratar da parte penal da lei das licitações. Legal. Acho que é só de crime, né? Chega, né? Chega. Você viu que não caiu a... Vamos ver se eventualmente vier crimes sexuais, a gente grava os crimes sexuais também, né? Mas, enfim, são aí os principais crimes
E tenha certeza, o VUNESP gosta de casinho. O fulano fez isso, fez aquilo, a gente vai trabalhar muito essa situação no banco de questões. Curso completíssimo, completíssimo. Hoje, Pedro, o curso já tem 235 horas. Eu faço aqui uma ressalva que é o único site do Brasil que trabalha com transparência como um valor importante. Aqui você sabe detalhadamente o nome da aula, você sabe qual foi o professor, você sabe lá a duração da aula. E se você quiser assistir cada aula, 3 minutos de degustação, tá lá free para todo mundo, só você tá logado, clicar ali no playerzinho, você assiste aí a degustação do professor. Mas agora eu quero fazer uma chamada para vocês sobre o Personal Coach 2.0. Ao longo das últimas 3 semanas, nós trabalhamos intensamente para concluirmos essa versão 2.0 e agora nós estamos aqui, estamos em cerca de 95% dessa versão concluída, que é uma versão muito interativa, é uma versão onde a gente quer viciar o aluno em estudar, é avaliação inicial, depois você assiste a aula, tem exercício na aula, depois da aula você faz a avaliação lá, o mini simulado, depois o banco de questões. Esse banco de questões e cada aula, Pedro, nós queremos que cada professor lá se dedique, prepare lá uma bateria de exercícios, dos crimes, né? Dos crimes, você pode estar preparando, direito penal, para quê? Porque exercício, eu vejo que o aluno hoje em dia tem uma dificuldade muito grande de fazer provas, né? De interpretar, né? E assim, é importante estar treinando. O treinamento faz parte, você ficar só livro, leitura, e não treinar isso não resolve de nada. Nada, né? E tarefa para vocês é o seguinte, lá no seu Personal Coach, tá lá Personal Coach, meus likes, mapa de batalha, testes de ter as semanas. Lá no Personal Coach já tem um vídeo, esse vídeo, eu gravei ontem esse vídeo, e esse vídeo contém todas as principais regras que envolvem o Personal Coach 2.0 interativo. Então, gente, se você está estudando via Personal Coach, você tem que conhecer as regras do Personal Coach, ok? E muito fácil, tranquilo, objetivo aí, tem a tarefa para vocês. Ranking da semana, nós temos aqui, você já recebeu algum e-mail, professor, da Silvana Godoy Coutinho? Já recebi. Recebeu? Medalha de ouro, olha só, da semana, ganhou 3 lacres de bonificação. Valdomiro Alves. E Alana Alves, a noiva, né? Estudam juntos, né? E nós temos o Guilherme Lima. Eu quero aqui mandar um abraço muito carinhoso para Silvana Godoy Coutinho. Silvana, também o Valdomiro e o Guilherme Lima. Vocês 3 têm nos ajudado muito na construção desse projeto do Personal Coach 2.0. Vocês têm realizados aí várias questões, mini questões. A gente tem aprovado, a gente tem avaliado, a gente faz alguns ajustes, algumas questões. Vocês estão aí de parabéns, tá certo? Parabéns aí. Muito obrigado por essa grande contribuição. E esse projeto nosso das mini questões, cara, tem muita coisa aí. As mini questões para o Personal Coach já terminou, certo? Estamos fazendo, mas a gente vai levar isso para o celular. O projeto é muito grande ainda. E em agosto esse projeto, se Deus quiser, você vai estar treinando, porque estudar é igual treinar, cara. Você tem que treinar, você tem que ter alto desempenho, ser um competidor, você está fazendo aí, o concurso público enxerga uma Copa do Mundo. Sem dúvida. Campeão. São só os melhores que vão ficar para a final. E como tem sorte no meio, também. Tem uma série de fatores. Tem bola na trave. Então, assim, gol do lado. E a gente tem que estar preparado para tudo. E principalmente, você tem que estar preparado psicologicamente para você poder aceitar suas limitações. O personal vai mostrar isso, que você está falho em alguns pontos, porque vai ver lá os exercícios, está errando mais de uma determinada matéria. E aí você, trabalhando as suas falhas, você tem a tendência a melhorar, sempre melhorar. Tem gente que fala assim, professor, eu odeio fazer exercício, porque se eu errar, me sinto mal. Mas aqui é o lugar para você errar. Você não pode errar lá, mas aqui você pode errar. Teve um aluno que falou que o reloginho das mini questões estava atrapalhando ele. Ele pediu para tirar, mas eu não vou tirar. É porque o aluno tem que começar a aprender também a ficar sob pressão. Ele tem que ficar sob pressão no treino, para quê?
para ele se desenvolver. Ele tem que ter esse controle emocional, né? E aqui é o momento de chegar lá na hora da prova. É muito ruim, eu não gosto de escutar do aluno. Professor, eu perdi a prova porque não soube administrar meu tempo. Isso é horrível, Não é por falta de conhecimento, mas por questão de administração de tempo. Ou seja, o cara treinou, o cara estudou bastante, chegou lá e... Não pode. Então, aí é a ferramenta LAC. Quinta semana, a gente não mudou muita coisa. Isabel também, grande parceiro do LAC Concurso. Muito obrigado, Isabel, né? Ok, né? Semana 3, e aqui é a meta de vocês da semana. Aí, ó, crimes contra a administração pública, né? Aí, ó, crimes de violência, abandono de emprego, prevaricação, excesso de exação, sonegação, extravio. Galera, o objetivo de vocês é o seguinte, ó. Primeiro, façam a avaliação inicial. Tem muitos indisponíveis aqui porque nós não temos ainda. Peço a gentileza para vocês contribuírem conosco. Elabore algumas questões, vamos avaliar a sua questão. Farol, transformar o farol em verdinho, fazer o mini simulado, vai ter o desempenho e o banco de questões à medida que a gente for gravando, ele vai surgindo aí automaticamente. E por favor, assistem concussão, tá? Concussão, prevaricação são os crimes mais importantes e excesso de exação também. Então, por favor, não vamos aí... Todas as aulas são importantes, mas essas são essenciais para vocês. Com certeza vai cair. Ó, dica de quem sabe, hein? Concussão, muito difícil uma prova não vir com crime de concussão. Muito difícil. Relatório, 7 semanas, né? 99 aulas, que perfaz nesse exato momento 124 horas. Isso aqui é prestação de contas. Isso aqui é para avaliar o seu progresso. Vocês percebem o seguinte, que o progresso é uma aula após a outra. Ok? Encerramento, fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo Josué Destaque. Esse cara aqui é uma excelente pessoa, um coração muito bom. Ele é treinador de MMA profissional, ele trabalha na academia FGym. Lá nós temos aí grandes lutadores de MMA, do UFC que treinam lá, tá certo? Campeões, ex-campeões. Ele está treinando o futuro campeão da categoria do Anderson Silva. Ele está treinando o futuro campeão. Ó, gravem o que a gente está falando. O futuro campeão da categoria do Anderson Silva é o Jacaré. Ronaldo Jacaré. E ele que está treinando. Há muitos anos, hein? E o Destaque, ele tem um projeto social no Rio fantástico, né? Fantástico, e claro que o LAC Concursos não poderia deixar de apoiar esse projeto aí. E a gente estamos juntos, hein, parceiro? Ó, vamos lá, hein? E ele tem um pensamento dele muito interessante. Olha só, Pedro. O silêncio é a única resposta que devemos dar aos tolos. Então, se tem um tolo idiota que te provoca, cara, dê o silêncio de resposta. Não vale a pena você ficar falando para esse cara. Sabe por quê? Porque aonde a ignorância fala, a inteligência não dá palpites. Olha só, até a inteligência é fantástica, né? Então a inteligência não dá palpites para os ignorantes. Ok? Legal? Então, quer pedir do pessoal, Pedrão? Bem, agradecer ao professor Luiz ter participado. Eu gosto de participar do personal coach, fazia tempo que eu não participava. Vamos participar mais, né? E chamar vocês para estudar, não desanimar. Às vezes cria aquela ansiedade, professor, não tem o edital, e isso me deixa triste porque o edital... Gente, prepare-se com antecedência, prepare-se com foco, que é a essência do LAC, mas principalmente tenha paciência, porque tudo tem o seu tempo. Mas você tem que ter a humildade de esperar. Então tenha essa humildade de esperar que a sua hora vai chegar, tá? Muita força e muita paciência. Ok, obrigadão, Pedrão, pela participação, né? E galera, uma excelente semana de todos. Fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.